paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar um texto com os irmãos que está no livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1, verso 1, um livro do Antigo Testamento. Os irmãos vão ali no Antigo Testamento, livro de Ruth, logo depois de Juízes. Livro de Juízes, Ruth, antes de 1 Samuel. Que Deus possa abençoar toda essa igreja de uma forma especial. Bom estar aqui para poder compartilhar com os irmãos desse culto. Um culto de adoração, um culto missionário. E bom é estar aqui, junto com o pastor Josué. Deus possa abençoar o Senhor, abençoar os obreiros, o cantor que louvou, Muriel, nosso grande amigo, conjunto. Enfim, que Deus possa abençoar todos de uma forma rica e especial. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. Os que encontraram podem dizer amém. Ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra, e um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moabe, ele, sua esposa e seus 2 filhos. E o nome do homem era Elimeleque, e o nome da sua esposa Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, todos efrateus de Belém de Judá. E eles chegaram à terra de Moabe, e ali continuaram. E Elimeleque, marido de Noemi, faleceu, e ela foi deixada com os seus 2 filhos. E eles tomaram para si esposas das mulheres dos moabitas, e o nome de uma era Orfa, e o nome da outra era Ruth. E eles habitaram ali por cerca de 10 anos. Malom e Equilion também faleceram, e a mulher foi deixada sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Então levantou-se ela com suas 2 noras para que pudesse retornar da terra de Moabe, pois ela havia ouvido que na terra de Belém Deus havia enviado pão para o povo. Tomai seu assento. O livro de Ruth é formado por 4 capítulos e 85 versículos. Esse livro, ele conta a história de uma família de Belém de Judá, a família de Elimeleque, a família de Noemi, seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém, moradores da terra de Belém de Judá. Conta a história dessa família que vive um tempo de crise, um tempo de fome, um tempo de escassez, porque a Bíblia fala que Belém de Judá, ela passava por um período de tribulação na terra, de tal forma que faltou pão em Belém de Judá. Belém é conhecida como a casa do pão, então dificilmente vai faltar pão aonde tem que ter pão, a casa do pão. Mas nós entendemos que mediante a crise que se estabelece em Belém, falta pão na terra de Belém. Em outras palavras, faltou o trabalho, faltou a terra era boa, o trabalho era contínuo, mas a fome sobreveio à terra de uma tal forma que obriga os moradores de Belém saírem da terra de Belém, de Judá, e peregrinar em outras terras. Essa fome é tão grande que ela já se inicia lá no livro de Juízes. Se você ir lá no livro de Juízes, você vai encontrar um juiz chamado Gideão, que a Bíblia diz que ele se esconde no lagar para guardar o resto de trigo e o resto de semente que ainda havia na terra, porque segundo a Bíblia diz que vinham os medianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente para saquear e roubar a terra. Eles roubavam o que Belém, o que o povo de Deus produzia, os inimigos vinham e saqueavam. Então era um tempo muito tribuloso, era um tempo de escassez, um tempo de fome, um tempo em que o povo tem que se esconder. Diante dessa fome, essa família, a família de Elimeleque e a família de Noemi, sua esposa, juntamente com seus filhos, eles resolvem, diante a fome, sair da terra de Belém e ir peregrinar nas terras de Moabe, tentar a sorte, tentar buscar pão, providência para a mesa,
porque aonde eles estavam, eles não viam mais providência, eles não conseguiam ver uma luz no final do túnel. Então eles se obrigam a ir em outra terra, tentar buscar pão e providência para a sua mesa. Só que o que nos deixa muito intrigado com esse texto é que quando você estuda a respeito da história de Elimeleque, porque quem foi Elimeleque? Quem era Elimeleque na terra de Belém? Quem era Elimeleque? Elimeleque não era qualquer um. Elimeleque não era um simples morador desconhecido da terra de Belém. Mas Elimeleque, ele é um representante da lei, um sacerdote. Elimeleque, ele representava a sociedade, não só na parte da sociedade, também como na parte religiosa. Ou seja, Elimeleque era conhecida no meio da sociedade e no meio da igreja, porque ele era representante. Ou seja, Elimeleque, aonde ele passava, todos conheciam Elimeleque. Se o Elimeleque entrasse num culto como esse, provavelmente nós teríamos uma cadeira reservada para Elimeleque, porque ele não é qualquer um, ele é alguém que representa tanto a lei como também a religião. Elimeleque tem uma posição no meio da sociedade. E diante dessa posição, Elimeleque é provido de bens, Elimeleque tem muito. Ou seja, então o que nos faz entender, o que nos faz questionar, é o que faz um homem que tem muito, o que faz uma família que tem sobrando, o que faz alguém que tem muito sair de uma terra e buscar pão, se quando nós entendemos que esse homem é um homem que ainda tem pão sobre a sua mesa. Porque veja bem, diante da crise, diante da fome, diante da escassez, a primeira mesa a faltar pão é a mesa do pobre. Se houver uma crise na cidade de Criciúma, ou seja, os primeiros a sofrerem a crise, os primeiros a serem abalados com a fome, são aqueles que moram nos bairros mais ermos, os mais pobres, os mais necessitados, aqueles que não têm, ou seja, aqueles que trabalham de manhã para comer à noite. A mesa do pobre é a mesa que vai primeiro faltar alimento. E quando Elimeleque sai das terras de Belém e vai peregrinar nas terras de Moabe, ele não está à procura de pão, porque alguém que tem pão. Ele não está à procura de providência, porque alguém que tem providência é alguém que poderia ficar em casa meses e meses, porque ficamos numa campanha há meses, ou seja, um mês e alguma coisa, e todo mundo dizendo, tem que ficar em casa, vamos ficar em casa. Claro, ficar em casa para quem tem sobrando é fácil. Quero ver ficar em casa para quem não tem, para quem só tem a noite para comer. Ou seja, Elimeleque é alguém que tem providência. E quando Elimeleque sai da terra de Belém e vai para Moabe, ele está indo para as terras de Moabe não para buscar pão, mas ele está indo para fugir da responsabilidade que sobreveio sobre seus ombros. Que responsabilidade é essa? Primeiro, existe uma lei, uma brecha na lei, na terra de Belém de Judá, que diz que quando falta pão sobre a casa do pobre, quando falta pão na mesa do órfão, da viúva e do necessitado, o rico que tem, ele é obrigado a ajudar. Então essa lei, ela permite, ou seja, ela dá plena liberdade para quem não tem, bater na porta de quem tem, e quem tem que ajudar aquele que precisa. Então, diante da fome, Elimeleque vai embora não para buscar pão, mas Elimeleque vai embora porque ele não quer dividir o pão que ele tem. E diante da crise que nós estamos vivendo, é o momento que Deus está nos provando até que ponto nós vamos para ajudar. Essa pandemia, ela serve para mostrar para o mundo quem é o Deus que nós servimos. Mas também para a igreja, é para a igreja lembrar o Deus que nós servimos. O Deus que é o dono do ouro e da prata, o Deus da providência, o Deus que da onde Ele deu para você tem mais para dar, irmão. O Deus que nós servimos é um Deus que é conhecido como fonte inesgotável. O que Deus te deu, o que Ele colocou na tua mão, Deus tem mais para dar. Não fique com medo de abrir a mão, porque da onde veio a providência, Deus tem mais para dar.
Porque alguém pode dizer, não, mas eu fiz, eu ajudei lá atrás, há um tempo atrás. Aí aquilo que eu fiz lá, anos atrás, eu recebi hoje, Deus colocou na minha mão. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui essa noite. O que Deus colocou na tua mão, a maneira que você administra o que Deus deu, vai depender se Deus vai continuar dando. Uma coisa é Deus dar, outra coisa é se Deus vai continuar dando. A maneira que Deus providenciou, se Deus te deu a mais, é porque você precisa ajudar. Porque Deus não faz nada sem propósito. Tudo Deus tem um plano. Tudo Deus tem um propósito. Deus não é como eu e você que fizemos as coisas a grosso modo. Deus não é igual eu e você que fizemos as coisas pelo cotovelo. Quebramos a cara, deu errado, continua. Não. Deus, ele tem um projeto, Deus tem um plano. Tudo que Deus faz, Deus tem um plano. Oh, glória. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Na criação do universo, Deus teve um plano. Deus colocou o sol na distância certa da terra, nem 1 metro a mais, nem 1 metro a menos, mas Ele colocou o sol na distância certa da terra, para que você não passasse calor demais, nem frio de menos. Deus faz tudo com projeto. Deus sempre tem um plano. Elimeleque, ele vai embora de Moabe, porque ele não quer dividir o pão. E Elimeleque é representante da lei. Elimeleque é alguém que conhece os mandamentos, é alguém que conhece o Antigo Testamento, alguém que conhece a palavra de Deus. Eu estou falando de alguém, irmão, que conhece Deus. Não estou falando de alguém desconhecido, que ouviu falar de Deus, que ouviu... Não, alguém que conhece Deus. Mas mesmo conhecendo, ele vai embora porque ele quer fugir da responsabilidade. Porque a responsabilidade dele é de ajudar, é a minha responsabilidade. Porque o Evangelho de Jesus Cristo não está embasado simplesmente em cantar, pregar, sentar e fazer festa. O Evangelho de Jesus Cristo, ele foi feito para trazer salvação, mas também para alimentar aquele que está com fome e vestir aquele que está nu. Jesus, quando quer dar um ensinamento para os discípulos, porque assim, Jesus não somente fala, mas na prática ele ensina. Ele quer dar um ensinamento para os discípulos, para eles entenderem o que é evangelho, o que é palavra de Deus. Então Jesus está pregando para uma multidão, e a Bíblia diz que já vem anoitecendo, e Jesus está pregando. Os discípulos chegam para Jesus e vão dizer para ele assim: mestre, já está tarde. Eu acho bom, olha só, irmão, olha só, quem aconselhar Jesus é fogo na roupa, né? Eu acho bom dispensar a multidão, porque já vem chegando a noite e eles precisam passar em algum lugar para comprar algum alimento, para eles poderem se alimentar. Aí Jesus vai dizer para os discípulos assim: não, vocês estão enganados. Na verdade, quem tem que dar alimento para o povo somos nós. Jesus estava ensinando: nós vamos pregar a palavra, nós vamos apontar o reino dos céus, nós vamos apontar a salvação, mas também nós vamos alimentar aquele que está com fome. Nós vamos alimentar aquele que precisa. Deus te chamou para ser um instrumento de Deus. Deus te chamou para ser uma ferramenta na casa dele, uma fonte de resgate para alguém que precisa. Aleluia, seja uma ferramenta usada na mão de Deus para alimentar quem precisa. E Jesus ele não trabalha com muito recurso, porque Jesus não precisa de muito. Um dia um jovem quis seguir Jesus: mestre, eu quero te seguir, estou contigo e não abro. Jesus olhou para ele assim: vai, vende tudo que tem, depois tu vem. Ele olhou: vai vender tudo que eu tenho? A questão não era que o moço não poderia seguir Jesus tendo dinheiro. A questão é que Deus estava querendo mostrar que tudo que ele faz, irmão, Deus não precisa de recurso. Eu preciso de recurso. Agora Deus tem poder de fazer tudo a partir do nada. Do nada Deus faz tudo, porque Ele tem esse poder. Aleluia. Ele tem esse poder. Por isso que eu vim aqui essa noite como um profeta nessa casa. Você acredita nisso?
Eu não saí de casa, irmão, não para contar historinha. Eu vim aqui como profeta de Deus dizer para você que Deus está mandando pão na tua casa. Diante dessa crise, Deus está mandando pão e recurso. Glória. Você vai ter recurso na tua mesa, não só para providenciar o teu alimento, mas para ajudar aquele que precisa, porque Deus é o Deus da providência. Aleluia! É o Deus da providência. Mestre, mas como vamos alimentar essa multidão? 5.000 homens, contando mulheres e crianças, mais de 20.000 pessoas. E como é que vai alimentar tanta gente? A Bíblia diz que sai um discípulo no meio da multidão para caçar alguma coisa, e só o que eles encontraram foi um menino pobre, com 5 pães e 2 peixinhos. Irmão, se você não pegar essa palavra, irmão, estou falando de um menino com 5 pão e 2 peixes. E para o milagre ficar mais bonito ainda, o texto vai dizer: o menino tinha 5 pães feitos de cevada. Cevada. Naquela época, quem comia pão feito com cevada era só o pobre. A cevada servia para jogar fora, ou se não para dar para quem precisava. Ou seja, a cevada é o resto do trigo. O trigo foi malhado, sobrou a cevada. A cevada se fazia um pão que era escuro, um pão duro, um pão sem aspecto. Era o pão que o mais necessitado comia, o pobre. Era o pão do pobre. Era o pão do pobre. E a Bíblia diz que esse menino tinha, olha só, um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. O menino, a Bíblia nem fala o nome. Rafael, Ismael, fulano, não. O menino. Quando a Bíblia trata alguém e não dá o nome, é porque Deus está nos dando um ensinamento, que Deus não precisa de ninguém com nome e renome para ser usado. Deus não precisa de quem tem sangue real. Deus precisa de um menino só. Aleluia. Você, pastor, mas eu não prego, eu não canto, eu venho para o culto. Então você é esse menino que Deus precisa. Você é esse alguém que Deus está chamando. Seja um menino na casa de Deus. Não precisa ter nome, mas coloque na mão de Deus aquilo que Deus vai trazer multiplicação. Aleluia. Menino pobre. Se fosse hoje, se fosse na nossa atualidade, já estou encerrando, talvez esse menino chegaria para Jesus e falasse: mestre, o que eu tenho aqui resolve o meu problema. É pouquinho que eu tenho, resolve o meu problema. Agora essa turma toda aí, não sei, o senhor se vira. Mas eu não sei como. Mas a Bíblia diz que aquele menino colocou na mão de Jesus o pouco que ele tinha. Então o que está em jogo não é o quanto você dá, é na mão de quem você está colocando o seu pouco. É na mão de quem que você está colocando. Porque Deus tem o poder da multiplicação. Deus multiplica. Eu vim falar para você que no meio dessa pandemia, você vai ter para sobrar. Mas o meu salário foi reduzido. Deus vai colocar pão na tua mesa de qualquer. Deus é o Deus da multiplicação. Oh, aleluia! Se você acredita nessa palavra, irmão, pode dar um glória a Deus com máscara e tudo, porque o diabo, ele disse assim: eu vou acabar com os cultos da igreja, não vai ter mais glória a Deus, não vai ter mais aleluia, vou fechar a porta da igreja. Fechou a porta da igreja, mas a igreja não é essa, é a igreja que está em casa fazendo culto, adorando a Deus, irmão. Nós não paramos. Quando o diabo pensou, está acabado, lá está nós, né, em casa com a Bíblia. Rude cruz se erigiu, dela um dia fui. Diabo nervoso, irmão. Aleluia. Porque nós adoramos Ele independente do lugar que nós estamos. Nós adoramos a Ele independente do lugar que nós estamos. Eu não vou mais além, até aqui, multiplicação. A palavra hoje é multiplicação. Deus vai multiplicar o teu pouco. Deus vai trazer multiplicação.
Eu já vi alguns teólogos pregando, porque Jesus multiplica esses pães, e o texto vai dizer que todo mundo come, todo mundo se alimenta, fica todo mundo já preenchido, satisfeito, com 5 pão e 2 peixes. Mais de 20 mil pessoas comeu, ficaram satisfeitos, e ainda sobrou 12 cestos. Aleluia. 12 cestos. Aí eu vi alguns teólogos pregando, e depois eu fui a fundo, eu descobri que não, que 12 cestos ficaria para cada um discípulo. Como são 12 discípulos, e cada discípulo ele representa uma tribo do Antigo Testamento, então cada cesto de pão ficava para os discípulos, cada discípulo levava um cesto de pão. Aí eu pensei, mas é interessante isso, faz sentido, 12 discípulos, 12 tribos, deve fazer assim. Aí depois, irmão, eu fui mais a fundo, aí eu descobri algo. Eu descobri que quem não planta, não pode colher. Como diz o Rufino, só a irmã deu um glória, mas tudo bem. Quem não planta, não pode colher. Quem foi que plantou? Foi os discípulos ou foi o menino? Ah, mas é muito pão, irmão. O menino tinha 5 pão, agora vai embora com 12 cestos. Vai, porque quem planta merece colher, irmão. Ô glória. Se você continuar plantando, e plante, porque se tem uma terra que é fértil, se chama Evangelho de Jesus Cristo. Planta sem medo, porque Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono da riqueza, e aonde saiu Deus tem mais para dar, em nome de Jesus. Fique de pé comigo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Existe uma palavra que se chama lei da semeadura. A lei da semeadura, ninguém escapa. Ninguém. Pastor, mas faz 20 anos que eu plantei. Você vai colher. Não importa o tempo. Existem algumas espécies de árvores que levam 90 anos para crescer. Mas quem plantou pode não colher, porque leva 90 anos para crescer. Se você plantar uma árvore, escute, olha para mim. Se você plantar uma árvore que vai levar 80 anos para chegar no seu ponto perfeito, você vai dizer, mas eu plantei, mas eu não vou colher, pastor. Como é que fica a minha situação? Sua geração vai colher. Glória a Deus, aleluia. Sua geração vai colher. Tudo que você planta, você pode não colher, mas os seus filhos vão colher. Os seus netos vão colher. E os teus netos e os teus filhos colhendo, eles vão levar o teu sobrenome adiante. Glória a ti, Jesus. Aleluia. Porque você foi alguém que Deus chamou não simplesmente para estar na terra, irmão. Deus chamou você para ser alguém que dá certo. Dá certo. Deus não chamou ninguém para ser fracassado e falho, não. Deus te chamou para ser certo. Você vai dar certo. Aleluia. Diga para o seu irmão que está do teu lado assim, ó, ou está longe, aponta o dedo assim, ó. Tu vai dar certo. Diga para ele, tu vai dar certo. Em nome de Jesus. Oh glória, pode cantar. Canta um hino bonito para nós e dá glória a Deus. Aleluia. O povo vem na frente, a gente ora só daqui. Então os irmãos podem ficar aí, vamos cantar um louvor abençoado, já ora pelos irmãos. E nós vamos embora abençoado. É tempo de colheita, meu irmão. É tempo de colheita. Oh glória. Tudo que você plantar você vai colher. Seja bom ou seja ruim, não importa o que você planta, um dia você vai colher. Então queira Deus que você esteja plantando na terra certa, em nome de Jesus. Oh aleluia. Oh glória. Quem não deu glória a Deus ainda, dá um glória, dá um aleluia. Levanta as mãos sem ira e sem contenda. Escute. Não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração tu és o último e o primeiro. Eu quero estar em tua casa,
Não quero mais. Diga: Jesus, eu estou aqui essa noite, eu vim te adorar. Não quero mais pecar. Jesus, tu conhece o meu coração. Não quero Oh, aleluia. Tu sabe que eu preciso, que eu necessito. Aleluia. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração tu és o último e o primeiro. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor do mundo do que estar perto de ti. Não há lugar melhor do mundo do que estar perto de ti. Feche os seus olhos, bondoso Deus, Pai eterno, soberano. Nós estamos na tua casa, Senhor, adentramos este templo, este santuário, para adorar o teu nome, Senhor Jesus, para prestar um culto racional. Viemos aqui, Senhor, dizer que tu é bonito, que tu é belo, Senhor, que tu és, Senhor Jesus, o nosso baluarte, nosso socorro. Tu és a nossa saída, Senhor. Nós estamos aqui porque somos necessitados da tua presença. Somos necessitados, Senhor, do teu recurso, do pão que o Senhor envia sobre a nossa mesa. Abençoa a cada homem, a cada mulher, a cada jovem, criança aqui desta igreja. Abençoa, Senhor, o corpo de obreiro, pastores, de uma forma especial. Traga uma prosperidade tanto financeira, mas também, Senhor, espiritual sobre a tua casa, sobre a tua igreja. É que eu te peço e desde já te agradeço por tudo no teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus.